Então, como eu já havia falado, o nosso irmão Tiago Freitas, que já é conhecido dessa casa, ele é da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas e vai falar para nós, bem-aventurados os aflitos. Queridas irmãs, queridos irmãos de ideal, é com muita alegria que retornamos a esta casa, agradecendo primeiramente a sublime oportunidade de refletir sobre a mensagem de Jesus Cristo. E rogando a Jesus para que nesta hora nos inspire, nos ampare, para que a gente possa fortalecer o nosso coração em torno dos grandes embates existenciais que a vida nos convida. Allan Kardec foi muito feliz em primeiramente analisar o mundo espiritual, para que pudéssemos conseguir algumas respostas em torno das nossas aflições. É bem verdade que Jesus Cristo iniciou-nos a essa visão em torno da espiritualidade. Nós sabemos que Jesus Cristo inaugura mais próximo da espiritualidade e as comunicações do mundo espiritual ao mundo físico. Jesus Cristo escancara o céu para todos nós na terra. E também nas suas promessas, ele coloca um ponto muito claro. Todas as nossas aflições, se a gente encará-las com muita coragem, seremos premiados não na terra, mas no céu. Allan Kardec, analisando esse ponto, primeiro, parte do princípio filosófico da doutrina. Para que a gente possa entender as aflições que nós passamos, é preciso ter um tripé, uma base, muito bem resolvida dentro das nossas experiências. Ora, primeiramente, nós somos espíritos. Nós viemos realmente de algum lugar. Nós estamos absolutamente de passagem na Terra. E nós iremos retornar para casa. Para a nossa verdadeira casa. Então, pelo próprio raciocínio, nós podemos asseverar, quando nós compreendemos verdadeiramente as vicissitudes materiais, que não há sofrimentos eternos. Que tudo absolutamente é passageiro. É por isso que Allan Kardec prepara a base para compreendermos o Evangelho do Cristo. Allan Kardec, ele é fenomenal, com toda a sua estrutura pedagógica. Ele poderia ter iniciado a codificação kardeciana com o Evangelho segundo o Espiritismo. Há uma lógica aí. Ele reserva o Evangelho segundo o Espiritismo como terceira obra. As obras não foram escolhidas assim a bel prazer. Teve um método para isso. Era preciso primeiramente logicar, filosofar, avaliar o mundo externo e posteriormente voltar para o nosso mundo interior. É mais ou menos assim, a grosso modo, o Livro dos Espíritos. Ou seja, Allan Kardec começa a analisar a potência divina, a inteligência suprema, nos colocando a analisar a natureza, o universo.
ele nos convida a essa análise. Começando na questão número 1 do Livro dos Espíritos e na questão número 4. A afirmar categoricamente os Espíritos que aquilo que não é obra do homem é obra de Deus. Ou seja, no primeiro momento a gente precisa estar muito bem resolvido de que nós somos filhos de Deus. Que há uma segurança no universo. Que há uma segurança em nossa existência. Que é preciso, primeiramente, fazer a parte que nos toca. Que é ter o controle de nós mesmos. De conhecer a nós mesmos. É por isso que ele filosofa, nos ampliando a visão em torno de observar as estrelas, porque para lá nós vamos. Com um objetivo muito claro de discorrer os objetivos centrais da existência. Nós não reencarnamos para sofrer. Nós reencarnamos para evoluir. Vejamos que Allan Kardec nos prepara com esse objetivo. Na questão número 115 do Livro dos Espíritos, ele indaga aos benfeitores espirituais como são criados os espíritos. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Na simplicidade, na ignorância em relação à inteligência. E depois, na questão 132 do Livro dos Espíritos, ele pergunta qual é o objetivo existencial da reencarnação, o objetivo da vida. É progresso. Ora, nesses pontos, só nesse momento nós já podemos avaliar se nós estamos progredindo. Nós precisamos melhorar a nossa capacidade de sentir. Nós precisamos melhorar a nossa capacidade de resistir. Nós precisamos aumentar o nosso amor. E Allan Kardec vai pincelando, como pequenas notas, uma grande orquestra de consolação. E antes dele tocar em Jesus Cristo, vejamos que é bem profundo, ele nos remete à consciência. É preciso vivermos de modo a analisar a nossa consciência para compreender as aflições. Porque Jesus Cristo, ele é muito claro em dizer, no mundo só tereis aflições. Ora, se a gente vai ter aflição, é preciso se preparar para a aflição. É preciso se preparar naquilo que Allan Kardec vai nos dizer sobre vicissitudes materiais. Temos as vicissitudes materiais ordinárias de um mundo de provas e expiações. O nosso planeta está evoluindo, nós precisamos evoluí-lo. São os seus habitantes que evoluem o planeta. Aqueles que não desejam evoluir serão retirados. Nós estamos aguardando as promessas de Jesus trabalhando. E o trabalho nos convida a conseguir entender essas vicissitudes de modo em que irão promover em nós o progresso. E Allan Kardec nos mergulha em Jesus Cristo a nos trazê-lo como referência. Ora, aí já tem um ponto que nós não estamos acostumados a fazer. Nos nossos momentos de dificuldades, todos nós passamos dificuldades. Quem tem sido as nossas referências? O método que Allan Kardec trouxe em O Livro dos Espíritos é um método muito eficaz para que a gente possa ter êxito em qualquer tarefa em que nós estivermos realizando. Quaisquer tarefa. A nossa vida é uma tarefa. O nosso trabalho é uma tarefa. A nossa família é uma tarefa. A nossa morte é um desprendimento com tarefa. A nossa volta é um convite ao trabalho como tarefa. Então Kardec traz para nós essa referência de como nós precisamos lidar na carne e no espaço. E nos remete a uma análise para dentro, na questão 621.
Nós precisamos então olhar para a nossa consciência, aflorar a nossa consciência, sensibilizar o nosso espírito, para conseguir dialogar com o nosso íntimo. E no esboço psicológico, nos traz a questão 625, que todos nós sabemos é uma questão batida. Qual é o modelo e guia para a humanidade? Todos nós sabemos. Jesus. Não existe outro modelo a seguir do que Jesus, tirando o estereótipo de religião. Porque Jesus fundou a religião do amor. A essência, a espiritualidade, o convite ao mundo interno, a compreensão, a bondade, o perdão. Essa é a religião cristã, a religião de intimidade. É o que Emmanuel propõe também, que o Espiritismo faz isso com muita altivez. É o caminho de dentro. Nós precisamos, no momento atual em que nós vivemos, utilizarmos o máximo que o Espiritismo nos dá com a mensagem cristã e caminhá-lo na estrada, nas ruas. Ao acordar. Isso se faz com muito trabalho, com muito esforço, para que a gente possa se aproximar do Cristo. Isso é um trabalho. Precisamos educar o nosso pensamento. Precisamos elevar a nossa capacidade de percepção da espiritualidade. Isso só ocorre com oração. Uma oração muito bem sentida, compreendida. O seu meio eficaz de interação com os benfeitores amigos do mundo maior, que servem ao Cristo a atender às nossas indagações e nos insuflar nos momentos de dificuldades. Haja vista que nós estamos no mundo de provas e expiações, e nós seremos provados constantemente. E também iremos expiar. Então Allan Kardec nos traz um trabalho laborioso, para que a gente possa entender essa realidade, porque todos nós desejamos estar em paz. Ora, as promessas de Jesus nos propõem essa realidade. Jesus Cristo diz: bem-aventurados os aflitos. Como eu poderei ser bem-aventurado no momento de dificuldade? É preciso entender a dificuldade. É por isso que Allan Kardec nos abre profundas reflexões, para que a gente possa observar esse mundo externo, voltar na compreensão do nosso mundo interno, sabermos de antemão que nós somos espíritos, e dessa interação com a espiritualidade. Santo Agostinho nos diz algo muito oportuno, que a grande maioria de nós, ao longo de vários anos, reservamos um tempo muito elástico de meditações, antes de reencarnarmos. Começamos a planejar o nosso futuro. Tivemos a presença de um guia espiritual. Nós não utilizamos isso com muita praticidade. Nós não utilizamos o recurso do espiritismo no nosso meio comum, na nossa rotina. Nós temos a presença de companheiros espirituais que nos acompanham a nossa jornada. Nós, em nenhum momento de dificuldade e aflição, nós estaremos sozinhos. É preciso estar muito bem resolvido nessa questão. Aproveitar essa questão. Sintonizar com a nossa espiritualidade. E nesses processos de meditações, de análise, muita coisa nós conseguimos programar. Principalmente os nossos momentos de dificuldades. Nós começamos a avaliar o nosso passado. Então há um momento muito oportuno de Allan Kardec nesse ponto. Porque se ele nos remete à análise de onde nós viemos, e essa interação com a espiritualidade,
Para que a gente possa entender as aflições, é preciso estar muito bem resolvido da pré-existência da alma. Nós pedimos. Mas quando chegam os momentos difíceis, nós não queremos passar. É preciso então entrar na linha de enfrentamento. O Evangelho de Jesus Cristo nos pede essa realidade. No primeiro momento, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele planta a base nesse capítulo, e haja vista, senhores, é preciso também reforçar isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, em todos os capítulos, o capítulo 5 é o maior capítulo de todos. O que nos leva a dizer pela lógica e pelo raciocínio, que a grande maioria de nós temos uma grande dificuldade de lidar com o sofrimento. Por que então Allan Kardec reserva esse capítulo com Bem-aventurados aflitos como o mais longo? Porque todos nós sofremos de alguma forma. Mas nós não sabemos sofrer como deveríamos. A mensagem de Jesus Cristo não chegaria para nós como referência se ele não houvesse passado pela crucificação como passou. Se ele apenas ficasse nas bem-aventuranças a dialogar com o povo, nós não sentiríamos a amplitude da mensagem. Toda a referência das diversas religiões nos mostra Jesus Cristo crucificado. A cruz é a vitória, não é a derrota. A cruz é a vitória. Emmanuel nos diz que a referência da cruz é a espada fincada no solo. E ela é a espada. Denotando paz na terra para todos aqueles que passam dificuldade. Então nós percebemos que há algo importante neste ponto. Nós precisamos nos perguntar como nós estamos lidando com os nossos sofrimentos. Mas o mais interessante é que Kardec inicia não mergulhando no sofrimento, junto com os mentores amigos, junto com o Espírito de Verdade. Ele nos diz sobre a justiça das aflições. Nós, rotineiramente, costumamos dizer que sofremos injustiça. Sobre o âmbito da doutrina espírita, não há injustiça no mundo. Senão Deus seria falho. Todo efeito tem uma causa. Lei de causa e efeito. E existe uma lei que rege tudo isso aí. Nós não estamos jogados no universo. Mas é preciso entender. Por isso que, primeiramente, antes de tocar sobre o sofrimento, os benfeitores amigos nos falam, justiça das aflições. Não existe efeito sem causa. Há um motivo para que algumas situações cheguem em nossa existência. É preciso ter a capacidade de avaliar. Primeiramente, eu vim de um mundo espiritual. Então eu preciso entrar na lei de justiça. Ou seja, eu escolhi o país onde viver. Então não há injustiça. Eu escolhi a família para conviver. Eu escolhi o matrimônio, o trabalho. Tudo está dentro das nossas escolhas. Então nós precisamos nos perguntar se realmente nós estamos encarando essas experiências dessa forma. Porque nós precisamos entrar dentro de um espiritismo prático. O espiritismo prático é quando nós avaliamos a nossa existência de forma a adequá-la em torno de superar, em torno da superação. É preciso então ter a capacidade de avaliar algumas questões da nossa vida. Primeiramente, nos revestirmos de justiça. Há aí algo que eu mereço. Há algo na realidade que chega até mim de alguma forma e que eu preciso então avaliar. Que eu preciso refletir.
Mas vejamos que o Evangelho segundo o Espiritismo, e Allan Kardec colocando essa base, porque ele nos fala sobre o livro dos Espíritos muito claramente, ele depois vem o livro dos médiuns, a nos ensinar como nós devemos lidar com a espiritualidade, porque todos nós somos médiuns de alguma forma, como o seu espírito guia, como seus mentores irão se comunicar contigo se você não tiver a mediunidade, como o seu anjo de guarda dialoga contigo. Então nós temos a nossa sensibilidade. Nós não aproveitamos de fato. Precisamos aproveitar de fato. Precisamos nos recônditos dos nossos quartos, nos momentos mais difíceis de nossa vida, rogar pelo nosso mentor. Na grande maioria das vezes nós entramos na revolta. Fechamos os nossos canais. Se tornam então experiências improfícuas, contraproducentes. O nosso objetivo central é compreender a razão pelo qual nós passamos por essas experiências. Mas há algo interessante em Kardec e nos mentores amigos. Eles vão desconstruindo essa ideia de justiça. Primeiramente a nos dizer causas atuais das aflições. Ora, nós trazemos o jargão claramente de que nós trazemos uma série de experiências do passado e por isso nós estamos pagando. Allan Kardec desconstrói isso. Porque ele nos diz que a grande maioria dos nossos sofrimentos são as causas atuais das nossas aflições. Ora, então não está vinculado ao nosso passado. No primeiro momento, a grande maioria das nossas aflições está na nossa má educação da nossa vida. Nós trazemos uma série de problemas do passado, de personalidade. Vejamos que Allan Kardec vai nos dizer claramente quantas pessoas sofrem pela personalidade melindrosa. Se magoa com tudo. Exaltação da personalidade. Isso não tem nada a ver de existência passada, é você. O problema que irá gerar com isso será a responsabilidade sua da vida atual. Quantas pessoas passam dificuldades financeiras pela indisciplina e pela ambição? Ora, os benfeitores amigos nos pontuam praticamente na justiça das aflições. Então, muitas coisas que nós passamos na vida não tem nada a ver com a nossa existência passada. Nós estamos remontando e novamente trazendo os quadros de nossa disciplina espiritual. E nós colhemos dentro da lei de causa e efeito na nossa própria existência atual. Isso fica claro quando Kardec trabalha isso. Os benfeitores, já sabendo nessa percepção que nós iríamos apontar o passado como supostas desculpas, nos concentram claramente no presente. Quantas pessoas sofrem de doenças por conta do seu próprio vício? Isso não tem nada a ver com a vida passada. Isso está na nossa má educação alimentar, por exemplo. E aí nós desenvolvemos diabetes. Nos vícios exteriores, como cigarros, alcoólicos, sobrecarregamos nosso fígado, nosso rins, nosso pulmão. Isso não tem nada a ver com a aflição e nem traz bem-aventuranças em torno das aflições. Porque o objetivo que Jesus Cristo nos traz sobre bem-aventuranças estão diante daquelas em que nós não somos responsáveis direto nessa existência. Nessa existência. Tanto que ele remete às causas atuais das aflições e às causas anteriores das nossas aflições. Ora, somente nesse ponto nós vamos entender que é preciso a gente fazer aquele dever que o benfeitor amigo Santo Agostinho nos pede dentro da análise da nossa existência. Ora, por que eu estou sofrendo? Então eu preciso ter uma coerência racional de avaliar de fato. Será que isso não está ligado à minha má alimentação, à minha indisciplina, à minha falta de inteligência, e eu preciso construir uma inteligência, que eu preciso estudar, que eu preciso me reformar, para então eu entender por qual motivo eu estou passando por essa realidade agora? É um convite, claro, que a doutrina espírita nos traz. Quando Santo Agostinho vai nos remontar a uma análise em torno do nosso passado,
e das nossas meditações, quando nós começamos a escolher algumas dificuldades que nós iremos passar, essas não têm correlação com o momento em que nós vivemos atualmente, em situações de dificuldades em que nós provocamos. São aquelas situações em que nada pôde evitar. Absolutamente nada. Ora, então se passa uma análise clara que nós precisamos ter uma coerência de separar as duas coisas. Os problemas em que nós trazemos do passado, situações em que nós não conseguimos evitar, e problemas que nós estamos passando por conta da nossa personalidade arredia, indisciplinada, que não deseja se reformar. Então, quando nós pensamos em doutrina espírita e espiritismo, numa base muito clara e com uma praticidade, nós começamos a avaliar esses pontos. É preciso que a gente saia apenas de frequentadores da casa espírita para ser aplicadores daquilo que nós estudamos. De começarmos a trazer como realidade esses ensinamentos como análise, como uma proposta de vida. E nós iremos surgir com uma nova roupagem diante dessas dificuldades que se apresentam como provas. Há também as provas de experimentos e há também o ressarcimento do nosso passado. Então nós temos dentro de um caldeirão para a gente analisar. É preciso também avaliar a característica do planeta que nós vivemos. Então nós estamos dentro de um planeta imperfeito, aonde prevalece o mal, que nós iremos ter que enfrentar uma série de situações. Então, quando Jesus nos propõe uma análise em torno de bem-aventuranças em torno das nossas aflições, é conseguir avaliar esses 3 pontos que Allan Kardec nos traz. Ora, primeiro, a justiça divina, Deus é justo. Segundo, o reflexo da lei divina. Ou seja, aquilo que a lei social não consegue punir, como afirmam os benfeitores amigos, a lei divina atua na estrutura do nosso psiquismo. E há também as nossas necessidades de provas. Ora, como nós iremos desenvolver então uma personalidade mais firme? Como nós iremos desenvolver a nossa paciência? Como nós iremos desenvolver a nossa simplicidade? Como nós iremos desenvolver a nossa fé? A não ser por momentos e experiências de dificuldades que nós precisaremos enfrentar. Então, o manual que a doutrina espírita nos oferece é essa realidade de compreensão em torno da dor. No primeiro momento, nós precisamos compreender a dor que nós estamos passando. Na primeira instância, que ela é justa. Ou ela é justa por aquilo que eu plantei no exato momento em que estou vivendo agora e que eu preciso remediar de alguma forma. Ou se não existe nenhuma causa que eu consiga compreender sobre o ponto de vista material, eu preciso então remontar para o meu passado. Ora, quem de nós faz isso? Então nós entramos na casa espírita, recebemos o socorro e voltamos com a mesma realidade. É preciso perguntar intimamente o que essa aflição está querendo me dizer, para que ela se torne bem-aventurada. O que esse momento que eu estou passando está querendo me dizer? Nós estamos vivendo um momento de escassez de gasolina. O que esse momento está querendo nos dizer? É uma aflição. Nós estamos vivendo um momento de falta de comida. O que essa falta de comida está querendo me dizer? Há um ano atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós tivemos a greve da PM. O que essa greve está querendo me dizer? Esse momento que nós passamos. São momentos repetitivos que nós estamos vivendo. Nós vivemos uma convulsão política em 2014. Olha essas observações. São crises em que nós estamos dentro de um mesmo contexto, somos nós. Estamos dentro do mesmo modelo, suplicando uma nova postura, um novo contexto.
Mas é preciso voltar para o nosso mundo íntimo, porque Allan Kardec vai trabalhando esse ponto para que a gente esteja muito bem fortalecido no enfrentamento. Emmanuel tem uma mensagem no livro Vinha de Luz chamado Quadro Negro. Ora, ele faz uma analogia muito bela para os momentos de aflições que nós passamos. Os momentos em que nós estamos ressarcindo o passado são momentos que Emmanuel nos diz também, periódicos de nossa vida. Aquela situação que nós não conseguimos evitar, que surge na família como uma dificuldade extrema. Os amigos espirituais nos colocam isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós também precisamos nos preparar para esses momentos, que eles vão surgir de alguma forma. Uma morte que não estava esperando em família, uma doença que vai surgir, que você não provocou. Nós precisamos nos preparar para essa realidade. Mas Emmanuel também nos toca sobre um outro ponto. O momento em que nós estamos aprendendo, mergulhando, estudando, e surge o momento em que nós aprendemos com os professores, como alunos. Ou seja, todos nós somos alunos de alguma forma dentro da escola da vida. Mas surge o momento em que nós estamos plagiando o professor e depois nós vamos para o quadro negro da experiência. Nós vamos para o quadro negro da experiência, que surge também as nossas provas, que surge como pequenas aflições. É interessante quando nós começamos a observar a vida sobre esse prisma, para que a gente possa lidar então com o enfrentamento. Quando Emmanuel nos fala sobre a dor, fazendo uma analogia junto com Allan Kardec, porque Allan Kardec pega duas passagens de Jesus: bem-aventurados aqueles que choram, porque é deles o reino do céu. E nós vamos ver a construção absolutamente de toda a base desse capítulo com uma referência no próximo capítulo, que é a consolação. Existem duas programações sobre esse ponto, sobre as nossas aflições. O primeiro momento, como nós precisamos mergulhar dentro dessa realidade e compreender como referência em Cristo, como Emmanuel nos diz, nós precisamos então, como professor com Cristo, e posteriormente irmos ao quadro negro da experiência. Ora, que experiências são essas que nós convivemos? Principalmente aquelas que nos remetem a uma mudança de personalidade. Nós precisamos elencar. Quantos de nós passamos dificuldades dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da relação patrão-empregado? Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse ponto. Quando nós também começamos a avaliar a relação entre esposo, esposa, filhos, sogra, sogro, vizinhos. Então isso está tudo dentro de um contexto. Como nós iremos então lidar com as nossas dificuldades familiares? Porque a nossa consciência nos convida a uma realidade. É preciso ter esse olhar espiritual da coisa, para que a gente não venha sucumbir dentro daquilo que nós programamos realizar. Emmanuel, posteriormente trabalhando esse ponto, nós vamos encontrar em Fonte Viva também. O livro Brilhe Vossa Luz, com a mensagem inicial Brilhe a Vossa Luz, Emmanuel também nos prepara para essa realidade. Nós temos momentos dentro da doutrina espírita. Nós temos momentos quando nós estamos no mundo lá fora, que nós não conseguimos entender absolutamente nada, principalmente quando nós temos o nosso coração ferido. E nós viemos e chegamos à casa espírita. Esse é um primeiro momento. A chaga está aberta, a aflição está ali, nós não compreendemos a aflição e a dor, seja ela qual for. Qualquer dor dói. E todos nós queremos cicatrizar as dores. Como nós estamos com um machucado na perna ou no braço, a gente quer logo que ele cure. Quando nós temos um machucado e uma dor no coração, nós também queremos que ele cure. Mas para isso não existe medicamento. Existe um esforço muito claro de compreender o que essa dor está querendo dizer. Então, quando nós pensamos dentro dessa realidade, é preciso que a gente tenha a base do primeiro momento. Ou seja, nós chegamos à casa espírita
Escutamos as palestras públicas doutrinárias, mas é preciso ir para o segundo momento. O segundo momento é de uma aplicação muito clara e sistemática de estudo e de um compromisso muito claro de renovação interior. É para isso que o Espiritismo veio. O Espiritismo veio para ampliar a realidade de compreensão da humanidade, para não cair em aflições descabidas. Mas existe, como afirma Allan Kardec, as aflições ligadas à nossa má educação e as aflições oriundas do mundo em que nós vivemos. São dois aspectos muito diferentes. Basta avaliar o apostolado com Cristo. É preciso entrar nessa fileira de começarmos então a receber as injustiças e não cometê-las. De começar a sanar os nossos próprios vícios e não alavancá-los. De começar então a amar e não mais ofender. De começar então a tornar o inimigo o amigo. Esse é o nosso projeto. E é onde toca as grandes maiorias de nossas aflições. Santo Agostinho nos diz, nós resistimos claramente, dentro do âmbito da experiência e do mundo material, qualquer revés no campo financeiro ou na perda material. Agora, e no campo moral? Aí que está a grande batalha. Nós conseguimos resistir qualquer coisa no mundo externo, mas há uma decepção difícil. Quando nós somos atingidos no mundo moral, é preciso ter uma análise e um fortalecimento. É aí onde que puxa o declínio de nossa vida. É para isso que o Evangelho veio. Para que a gente possa refazer os nossos caminhos. Mas em que momento Jesus Cristo está dizendo em refazer os nossos caminhos? No momento em que nós infringimos a lei. Ora, de que lei está falando? Quando Jesus Cristo nos diz, não olhe para trás, mas olhe para o momento. Porque ele sabia que a gente teria condições de se modificar. Aquilo que a gente fez, a gente não consegue mudar. Já está feito. Mas a gente tem condições de transformar. Por isso que nós retornamos. Porque antes de chegar a esse reino dos céus, é preciso que a gente refaça e transforme o nosso caminho. Ora, a gente vê isso na história. Cada discípulo teve a sua dificuldade. Nós vemos Maria de Magdala muito claramente. Conflito, aflição. Maria de Magdala vivia a aflição do mundo. Não a aflição com Cristo. Mas o que ela fez? Enfrentou o seu mundo íntimo. Conseguiu compreender a realidade em que ela vivia. E transformou-se. Vemos doutor Adolfo Bezerra de Menezes também muito claramente. E como ele vivia na época de Cristo? Como Zaqueu, cobrador de impostos. Tendo uma oportunidade com Jesus, então sobra um sicamoro e tem um impacto de transformação psicológica dentro de si. Por isso nós precisamos nos perguntar em que fase nós estamos. Zaqueu vivia uma aflição. Imaginemos você dormir todas as noites lesando as pessoas sendo um cobrador de impostos. E tem um impacto com Cristo em relação a isso. Porque ele diz assim, Senhor, a nossa proposta é mudança. Porque qual seria a proposta de Allan Kardec em nos trazer as aflições? Somente passar o remédio? Ou oferecer o remédio para que também a gente não traga a ferida novamente? Zaqueu tem um posicionamento muito claro. Primeiro ele vai de encontro.
sobre numa árvore e sente impregnado por Jesus. E diz assim: Senhor, se eu lesei alguém, olha que palavra de Zaqueu. Senhor, se eu lesei alguém, eu devolvo o triplo. E depois, posteriormente, ele renasce em Riacho de Sangue como um homem praticamente desprendido absolutamente de tudo, como um Bezerra de Menezes. Doação em absoluto. A grande característica que nós vemos é o fator de mudança. Emmanuel também propõe uma grande análise em torno das aflições quando ele faz referência a Paulo. Ou seja, todos esses indivíduos lidaram com uma dor de alguma forma. Mas todos eles tiveram a altivez de olhar o seu passado e de refazer o seu caminho. Para que a gente possa lidar com as aflições, nós precisamos também ter esse olhar. Volver para o nosso passado, inclusive da nossa existência atual. Porque o nosso projeto, para que a gente possa então encontrar uma consolação, é o mesmo que está escrito no padrão de felicidade do Evangelho segundo o Espiritismo. É conseguir dormir à noite sem ter nada contra ninguém. A primeira proposta é sem ter nada contra ninguém. E se o outro tiver algo contra a gente? O Evangelho nos fala de reconstrução sentimental. Nós não sairemos daqui enquanto a gente não sanar cetil por cetil, enquanto a gente não refazer o caminho. Nós estaremos impregnados, algemados com essa realidade, nós não teremos paz. Por isso que a proposta de encararmos as aflições em torno do mundo moral é oportuna para que a gente possa enfrentar. Para que, além de tudo, a gente não perca tempo. Nesse primeiro momento em que Allan Kardec nos diz sobre as aflições e as causas atuais das aflições, nós precisamos logo remediar isso. Ora, os momentos que nós passamos de dificuldade, a gente precisa ter uma disciplina de avaliar. Por que eu estou passando por isso? Deixa eu ver aonde eu abri a brecha. Se eu estou endividado, aonde que eu abri? Se eu não abri em nada e a coisa aconteceu, então tem respaldo na vida passada. Olha, eu tenho inúmeras experiências aqui, de situações que a gente vislumbrou. Quantas vezes a gente na conversa com os amigos, por exemplo, meu Deus, eu só tomo prejuízo. Empresto dinheiro a um amigo não me paga. Vendo o carro, a pessoa não me paga. E aí se coloca como injustiçado, a gente vai para a reunião mediúnica e aparece lá. É óbvio que a gente não pode contar para as pessoas que convivem com isso. Mas aparecem inúmeros espíritos dizendo, ele se diz injustiçado agora, mas eu estou na cola. Ele me deve muito, me trouxe muito prejuízo. Quantas situações a gente feriu na honra? Materialmente, moralmente. São explicações que Allan Kardec nos traz. E nós ignoramos essa realidade espiritual. Eu me recordo que certa feita eu estava no bairro onde eu moro, por exemplo, e existe um rapaz chamado Japonês. Esse rapaz perambula pelo bairro e justamente pelos bares se intoxicando por alcoólico sem um motivo aparente. Uma aflição. Mas o mais interessante nesse caso, e no bairro para todos, é que ele toma constantemente quedas. E essas quedas, elas ferem justamente o lado do rosto. Aqui, ali, a última vez que eu vi, ele quase perdeu a vista. E eu tive a infelicidade de dizer de uma dessas quedas, coitado. Fomos para a reunião mediúnica. Como nós frequentamos. A reunião mediúnica nos mostra a realidade dos fatos. Por isso nós precisamos encarar as nossas aflições sobre o prisma da espiritualidade. Assim como o Chico fez das injustiças que ele recebia. Nas supostas injustiças que ele recebia. E esse caso está memorável na minha mente. E se manifestou um espírito na nossa reunião dizendo que aquele indivíduo não era um pobre coitado. E que ele utilizava de porrete para roubar e matar algumas pessoas. E ainda nos prometeu na reunião que ele iria, então, no meio da rua tomar um tombo
e o ônibus ia passar por cima. Imaginemos isso. E aí, certa feita, eu saindo de casa às 6 horas da manhã, desce o japonês. Ele tropeça no meio da rua e o ônibus passa, mas não consegue passar por cima dele. Eu estava com meu carro subindo, ele descendo a ladeira, tropeçou, caiu e o ônibus quase o pegou. Quando nós encontramos essa realidade nos livros, não é brincadeira. Nós precisamos nos fundamentar com as bases kardecianas que nos ligam à espiritualidade. Além do mundo físico e das aflições em que nós precisamos nos livrar dessas desnecessárias, existem outras em que nós precisamos compreender como esse homem irá se levantar. E aí Jesus Cristo é claro em nos dizer: o amor cobre uma multidão de pecados. Chico Xavier, certa feita, fazendo referência a Emmanuel dizia: quando nós temos débito, e aí os cobradores vêm, mas se nós estivermos em tarefa, no bem, no amor, na paz, a cobrança volta. Ela não é aplicada. E nós vemos Jesus Cristo nos dizer: o amor cobre uma multidão de pecados. Então é preciso avaliar essas realidades. Porque nós vamos entender Allan Kardec nos traçando esse ponto, ou seja, nesse caso específico, ninguém consegue compreender. Mas o Espiritismo nos propõe essa compreensão. Onde está a causa dessa aflição? Não tem aparente na vida atual. Mas tem ressonância nas outras experiências. Agora nós precisamos trazer esse cadinho para a nossa realidade. Para a nossa psicosfera. Será que as aflições que chegam até mim, será que é uma injustiça? Ou será que eu preciso então inverter o processo, compreender e sair desse contexto de uma forma melhor? Aí Kardec é cirúrgico, os espíritos também. As aflições, os problemas que nós trazemos da existência passada, que nós precisamos ressarcir, é principalmente aquela que nos leva à inconformação. Não existe motivo aparente no momento atual, mas nos leva a uma inconformação, uma revolta, uma indignação. É preciso ter um olhar diferenciado dentro dessa realidade, para que a gente possa superar. Emmanuel, parafraseando esse ponto, nos faz referência ao livro Fonte Viva. Então nós vemos assim, um reflexo daquilo que eu falei no início. Esses pequenos livros, Vinha de Luz, nos propõem uma reflexão quando nós estamos chegando. O livro Fonte Viva é a preparação também. Agora para o embate. Nós chegamos à casa espírita. Nós precisamos estar nos lugares onde nós somos levados pela vontade de Deus a termos um outro posicionamento. Principalmente dentro da nossa própria casa. Porque espírita somos nós. Lá em casa todo mundo é espírita, então a dívida é maior. Mas também o mérito vai ser muito maior se a gente conseguir. Somos em 5 com muita luta. Nós temos as nossas dificuldades dentro de casa. Todos nós estamos refazendo o nosso caminho. Mas nós temos o Espiritismo. Nós precisamos deixar o homem velho para trás. Na mesma figura de Paulo que nos diz sobre esse ponto, e Emmanuel nos faz referência às aflições, ampliando a nossa visão. Magistral Emmanuel pega uma referência de Paulo para a gente entender amplamente essas realidades de vicissitudes que nós precisamos lidar como combatentes.
Essa é a palavra de Emmanuel. Nós precisamos lidar sobre as nossas vicissitudes e as nossas aflições como combatentes. Ora, o chefe é difícil, mas eu sou uma pessoa fácil. O meu filho é difícil, eu tenho ressonância no passado. Então é preciso que eu persista. Os meus pais são difíceis. Quem não é difícil nesse mundo? É preciso que eu pratique a lei do amor. E aí Emmanuel vai nos trazer algo muito oportuno, porque ele faz referência a Paulo. No seu capítulo 4, versículo 16, a segunda carta de Coríntios. Ou seja, a ideia de Paulo agora, ele está em outro momento. Ele aplicava a lei, agora ele está com Cristo. Ele sente a lei. Não é mais o mundo externo. E Paulo diz assim: ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova dia a dia. Paulo estava falando sobre experiência. Medo da morte. Choros nas noites sombrias, porque agora encontro com Ele. Mas Paulo fala algo bonito, porque todas as minhas consolações estão com Cristo. Ele aguardava por esse momento. E Emmanuel diz assim, fazendo referência a Paulo, que também faz referência a Jesus. Ou seja, Jesus, ele é o exemplo maior de como nós devemos lidar com esses momentos difíceis. Em qualquer momento. Perdi um familiar temporariamente. A referência é em Cristo. O meu filho é difícil. A minha referência é em Cristo. Como educar. O meu ambiente de trabalho, a minha profissão é difícil. A profissão que eu escolhi. Eu preciso então ter referência em Cristo para atuar. O meu Brasil é difícil. O que faria Jesus? São respostas clichês. Mas que nós não fazemos. Aí que está a grande questão. E Emmanuel nos diz claramente disso. Vejamos Emmanuel fazendo essa parte dentro do livro Fonte Viva, a nos convidar a não fugirmos das aflições necessárias. Nós precisamos pontuar isso. Porque aquelas aflições necessárias, nós precisamos enfrentá-las, porque senão elas voltam. Porque a estrutura dos problemas que surgem na nossa vida está estruturada em nosso psiquismo. O problema quem traz sou eu. Eu atraio. Eu modifiquei e aprendi. Não volto. E se voltar, eu já superei. Faz parte do mundo. E para encerrar, Emmanuel nos diz: cada dia a sua oportunidade. Ou seja, concentremos no dia. O dia que se passou, o ano que se passou, 15 anos que se passou, não tem como mudar. Nem trazer uma carga para o futuro. Jesus nos diz: cada dia basta o seu mal. Cada dia a sua oportunidade. Cada circunstância o seu valor. Cada circunstância. Cada momento que nós passamos. Registra no nosso coração. Nós precisamos então registrar e observar o que nós estamos deixando aqui dentro. E cada problema o seu objetivo. Nós queremos fugir de problema. Então, nós não iremos progredir. Precisamos enfrentar. Ele diz, cada problema, o seu objetivo. Precisamos nos perguntar, esse problema, qual objetivo ele tem na minha vida? Fazer referência no Evangelho, aplicá-lo e perceber se a gente superou. Se a gente superou, subiu. Cresceu. E finalizando, que o tempo já acabou. Não se esqueça de que em qualquer situação Deus te coloca como um lidador. É a vontade de Deus que te levou até ali. Ele está contigo. Seja diligente no bem. Esperançoso. Tem jeito. Deus é justo. Tenhamos força, coragem, espiritualidade. Que tudo vai dar certo. Tudo vai melhorar. Cada um segundo as suas obras, e cada os outros segundo as obras dos outros. Se os outros não fazem as suas obras, façamos nós a nossa.
E teremos a plena certeza de que se as aflições chegarem até a gente, elas têm um objetivo para o nosso crescimento. Essas com Cristo. E Cristo nos diz: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. É certo isso. Isso é certo. Se eu não estou me sentindo aliviado, existe algo que eu preciso mudar para sentir. E encontrareis um refrigério para a vossa alma, porque é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Então não tememos a vida. Abriu-se o dia, enfrentemos as aflições. E algo de melhor, na partida, nós iremos colher. Bem-aventurados aflitos, como afirmou Jesus.